Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Esta semana, no Isto Não Passa na Rádio, o tema é... Canções para ressuscitar. Box with a capital G, ball in the beat. Status Chris Paul or John Wall in the league. Grab a mic till the knuckles will bleed. Cause I believe the potent and I'm potent have you geek like speed. If rationale is natural will weave. It's all edges and peace. Setting press free on a permanent steez. I'm in the world where my princess is Leia. Ain't she feeling my Vader? And my lore grows greater and greater. Chemtrails dropping poisonous vapors. Have you shaking like Gator. Ben Trill, nigga, process the data. Blu-ray wave, follow a beta. I DVR for later. Copper massa with a G to my waiter. You can't define us X, Y, and Z. It's a generational elitist. Have you cheating virtual think pieces. See these written words with medical science. Brains defiant. Thoughts heavy, baby, they're a major appliance. Leave a tad when dropping to flyness. Through a giant. Dude's nice, he tight screwed in with some pliers. Cool with some buyers. Yeah, nigga, cool with some growers. Never know tattletales, only I don't know us. Yeah, show me generation, show us what you gon' show us. So listen, mommy, see we could collude with a boing. Mouthpiece like coins with a jubilant noise. Dudes rude and as useless as coins. Shoot 'em boys. Versed and rehearsed in the soothing of loins. Talk to Joey, Earl, Kendrick, Cole. Gatekeepers afloat. They are extensions of instinctual soul. It's the highest of commodity grade and you can get it today. One hit and reading pages of Poe. Telly is low, cuddle bunny ready to go. Day of the dead, bury all the zombies instead. And it's just your aftermath, buster cutting your dreads. Bruce Lee and niggas, Ryo niggas, UFC. Smoke trio niggas, sizzle out your USB. Surge pricing on these Ubers, I'ma get me a cab. Yo, where'd your road be at? If I've been on impeccable grass, I be in NYC waiting for that law to pass. Cash it, been waiting for a Jets title since last. Richard Todd Bowles, gangrene on that ass. Magic Mike on the mic, David Blaine Douglas Henning. In the church of Busta Rhymes, it's my sermon you getting. Horizontal spitting, I'm the exorcist of your written. Don't interrupt me, nigga. Sorry, that's a sin unforgiven. Like how we be skipping on beats like cooking crack in the kitchen. Wait, just start the package, dry it, bag up the wet. This Mad City's not a game, easy, quiet on set. Fire student of the past, trailblazing the day. Not acknowledging a trend swept up in a phase. We still the highest of commodity grades, and you can get it today. São os A Tribe Called Quest na abertura do Isto Não Passa na Rádio. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Tiago Pereira. Olá, Tiago, muito bem-vindo. Estás bem? Estamos bem, estamos em época pascal. Estás com um grande flow. Estamos, não estamos? Sim. Estamos todos. Olha, queria falar-te um bocadinho dos A Tribe Called Quest, porque acho que encaixa aqui no tema que escolhemos para esta semana, em tempo pascal. Ressurreições. Há várias formas de... É verdade. Ressuscitar. Há canções que ressuscitaram, há músicos que ressuscitaram. É um bocadinho esse o lema do programa desta semana, por isso é que peguei aqui nos A Tribe Called Quest, porque acho que há aqui uma dupla ressurreição, se quisermos. Primeiro, os A Tribe Called Quest lançaram este disco 18 anos depois do anterior, o que quer dizer que eles estavam mais ou menos em como é que é? Preservação. Sim. Em inglês nos filmes fica mais giro, não é? Na língua inglesa fica sempre bem.
O We Got It From Here, Thank You For Your Service, grande disco, sai em 2016, em novembro, é o regresso às edições quase vindos dos mortos. Os A Tribe Called Quest está há tanto tempo parados, mas este disco também sai numa altura, ou meses depois do falecimento de um dos elementos da banda, o Five Dog, morreu em março. Ele participa em praticamente todas as canções deste disco e depois o disco sai em novembro. E por isso há aqui uma dupla ressurreição nesta This Generation, que tem a participação do Busta Rhymes. De resto, este disco dos A Tribe Called Quest tem malta, sei lá, do Elton John ao Talib Kweli, Kendrick Lamar, Andre 3000, Jack White. Não é? É um elenco, sim senhor. Está a malta toda aqui. E aqui está a minha ideia de ressurreição para a primeira sugestão no Isto Não Passa na Rádio desta semana. E tu, quem é que trazes? Alguém que ressuscitou? Epá, é uma ressurreição assim multidimensional e já para assustar as pessoas. Eu lembrei-me de um disco que saiu em 1990 chamado Songs for Drella, que foi composto e gravado pelo Lou Reed e pelo John Cale. O Andy Warhol, que foi vamos simplificar, o mentor mais ou menos dos Velvet Underground, ou teve um papel fundamental na aparição da banda, na formação e no desenvolvimento inicial. Eu acho que ele era o dealer criativo. Isso, olha, está aí muito bem. Tinha morrido em 1987, ele morreu durante uma operação, depois teve complicações, etc. Agora não interessa. E Drella era uma alcunha que ele tinha já desde os anos 60, que é uma mistura entre Drácula e Cinderela. Não sabia dessa história. Obrigado por este estou aqui para ti, Nelson. E o John Cale e o Lou Reed não se falava há muito tempo. Falaram-se no funeral do Andy Warhol, e depois o pintor Julian Schnabel também depois teve ali uma função na aproximação dos dois e tal. E basicamente é um disco de homenagem ao Andy Warhol. São canções que lhe são dedicadas. E tem muita graça porque é uma espécie de ressurreição dos Velvet Underground, sendo que o John Cale sai pouco depois do White Light, White Heat, e portanto foi muito no início, ao fim do segundo álbum, e depois ele vai-se embora, e a banda sempre foi muito conturbada. Eles aqui juntam-se, chateiam-se outra vez, mas foi aqui que depois é a partir daqui que acaba por acontecer a última reunião de facto dos quatro originais, que depois até dá origem a um álbum ao vivo que é o 1993, e há uma espécie de ressurreição também do Andy Warhol. Portanto é muita gente a ressurgir, a ressuscitar do nada. É um álbum muito interessante, é um álbum que escolheste a Small Town. É a canção que abre, e a canção aí é preciso analisar as letras. E o Lou Reed era um mestre, mago absoluto da poesia cantada, e as canções têm muito a ver com o Andy Warhol e com o que ele foi e como é que ele viveu. E se não conhecem, vale muito a pena descobrir este disco. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live. Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here. I hate being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. This pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no dolly coming from Pittsburgh, no adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door.
There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave. Obrigado, Tiago, obrigado por isto. Estás a ver? Isto foi ótimo. É bom. É um disco que vale a pena ser ouvido. O Lou Reed, imagino a escrever esta canção. É meio despojado, mas é tão real. Mas tem ali um lado muito biográfico, tu percebeste, não é? Claro, da letra. É o Andy Warhol, veio da Small Town e achava-se gordo e feio. Sim. É ele. E vale muito a pena dar atenção quando não estiverem a fazer absolutamente mais nada. Chama-se Songs for Drella, desse disco que escutamos, Small Town. Vamos falar aqui de uma outra ressurreição, a de Cazuza, o músico brasileiro, que encontrei uma música dele há dias, que é esta Portuga, foi a que escolhi para o programa de hoje, porque a Portuga faz parte de um disco que foi lançado em abril, repare, está a fazer anos, abril de 1991, o que quer dizer que foi lançado 9 meses depois da morte do próprio Cazuza. E é o primeiro disco que sai póstumo, mas é também aquele que só tem originais, que sobraram dos discos anteriores, o Burguesia e o Só Se For a Dois. As sobras que não chegaram a esses dois discos depois chegaram neste Por Aí, um disco de 1991, de canções do Cazuza. Eu adorei esta Portuga, que na letra fala: eu sou um Portuga burro, tenho 1000 caravelas na cabeça, tenho os meus sonhos de mar, o meu destino é o fado, mas tenho coragem de enfrentar tormentas. Tem uma mais engraçada, que eu sou Portuga com o meu dinheirinho contado, tenho corpo peludo, o meu amor vem pelo acaso. Há aqui um lado que até é um bocado não muito elogioso para Sim, para mas é caricatural. Mas é caricatural. E tem uma base concreta. Vá. E eu achei que é um disco que encaixa perfeitamente nesta questão da ressurreição, porque voltamos 9 meses depois da sua morte a ouvir originais do brasileiro Cazuza. Aqui está ele com Portuga. Eu sou um Portuga burro e tenho 1000 caravelas na cabeça. Juntou com preto com índio, mas no fundo é Portuga. Com seus sonhos de mar, seu destino de fado, a eterna espera na praia e a coragem de enfrentar tormentas. Eu sou Portuga com meu dinheirinho contado e meu gosto pela desgraça, pelo meu corpo peludo, pelo meu amor, pelo acaso. Vou ter um dia uma mulher valente, vai ser a leoa da casa. E Portugal, África e Brasil vão ser uma grande comunidade. Fala mais português que japonês sabiam. Fala mais português que japonês sabia. E a gente vai se pôr no mundo. O vinho, o fado, o porco. Yeah, sou triste, quase um Portuga triste. Mas às vezes bebo e danço. E sou doce como um doicinho do céu. Portugal, meu útero, acorda com teus filhos. Vamos embarcar de novo nas novas caravelas. Vamos dominar o mundo, só que de um modo mais belo. Só que de um modo mais belo. Hey. A liberdade já chegou em Angola e vai chegar no Brasil. Mistura a culpa, teu fado, com a alegria que tem da África. Mas Portugal esqueçam esse destino de fado.
Português esqueça esse destino de fato. É preciso mudar e lutar. Eu acredito na força do português no mundo, do português burro no mundo. Porque a grande piada é o Brasil. 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 Este é o retrato de Portuga, de Cazuza, uma canção que faz parte do disco Por Aí, um disco póstumo que chega alguns meses depois da morte do brasileiro Cazuza. Este Por Aí é de novembro de... acho que é de novembro, não, de abril, exato, abril de 1991. Polémico, Cazuza, não, aqui neste retrato. Eu acho que não. Polémico. Não. Isto para mim é... Ele diz que acredita na força do português. E eu também. Eu também. Às vezes. Olha, qual é que era a tua próxima sugestão? Olha, eu trago uma canção da Vashti Bunyan, que é uma... isto é tudo muito bonito. E vou-te explicar porquê. Calhou bem. Nada disto estava planeado. Vou tentar fazer isto rapidamente. Contar esta história rapidamente e porque é que isto é uma ressurreição. Nome total, nome completo, aliás, Jennifer Vashti Bunyan. Ela é inglesa, nasceu em 1945, aliás, fez 80 anos agora em março, e ela começou a cantar nas coisas da folk inglesa nos anos 60. Em 1970 edita o álbum Just Another Diamond Day. A coisa não lhe corre muito bem, ela nunca mais grava um disco, nunca mais, até que em 2000 este disco é reeditado em CD. E há uns quantos tipos que estavam a despontar e a começar a fazer coisas que depois encantaram o mundo. Tipos como Devendra Banhart ou Joanna Newsom, muito agarrados às coisas que há aquilo que se chamou também freak folk. Portanto, um lado de folk misturado com psicadelismo, mas tudo no início do século XXI. Havia ali um regresso, não sei se te lembras. Houve coisas muito, muito interessantes, muito boas nesta altura. E muitas que continuam. E de repente a Vashti Bunyan acaba por cair nos encantos desta gente e também servir de influência. O Devendra Banhart contacta. O que é que acontece? Acontece que ela de repente ganha um novo culto, uma nova admiração. Em 2005 ela edita um segundo álbum, Look Aftering, assim é que é. Disco esse que foi agora reeditado, porque faz 20 anos. É bonito. É bonito. E portanto houve esta ressurreição tantas décadas depois, e pareceu-me interessante relembrar isso, e trago aqui a canção que se chama Here Before, que é das coisas mais tranquilas que vocês podem ouvir na vida. Once I had a child, he was wilder than moonlight, he could do it all like he'd been here before. Once I had a child, she was smiling like sunshine, she
Assim que entrei, as portas trancadas. Achei logo aquilo esquisito. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Nunca contou como escapou e disse que morreria sem contar. O último episódio. A Hora da Vingança. O espírito dele não vem. Ai, vem. Nós temos ordens, vem. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Inspirados pela época festiva que estamos a viver, temos canções que de alguma forma ressuscitaram, ou através dos seus músicos em álbuns póstumos, ou através de carreiras que pareciam perdidas e que tiveram um novo fôlego, como aqui vimos há pouco com a sugestão do Tiago Pereira. Tiago, queria falar-te um bocadinho sobre o Prince, porque ele tem um... Fala-me, Nelson. Obrigado. O Prince tem aquele primeiro disco póstumo. Eu fiquei nos discos póstumos, se bem que a minha próxima não é bem sobre isso, já lá chegaremos. Mas é porque eu adoro ouvir esta canção. Chama-se 17 Days e faz parte daquele primeiro disco póstumo do Prince, o Piano and the Microphone, 1983, acho que tem... Piano and the Microphone, 1983, canções que ele teria no seu Vault, não é? Famoso Interminável. Entretanto, há dias ouvi um podcast sobre aquele filme que ia sair, mas depois não saiu, da Netflix, que tinha uma história... sobre... Não está fácil isso. Não está fácil, mas não. Um realizador que eu aprecio bastante, que já tinha feito umas coisas giras. É do Alex Gibney, não é? Fez o O.J. Made in America, pois, que é assim um grande documentário. Aquilo está envolto em... situações familiares. Acho que é no Daily, um podcast que podem ouvir se procurarem pelo filme que nunca vão ver sobre Prince. Acho que é assim mesmo o título do episódio. Tem lá uma descrição um bocadinho do que seria esse filme, que em princípio não vamos ver. O Prince, como se sabe, morre também em abril. É verdade. Não é? Está tudo ligado. Lembro-me bem, foi um dia bem triste. 21 de abril de 2016 e depois em setembro de 2018 chegou este Piano and the Microphone 1983, que tem esta canção. Vamos ouvir com um bocadinho de atenção, porque ela tem aquela coisa de gravação em bruto, ele a falar, põe isto mais alto, põe isto mais baixo. Isto é incrível. Ouçam lá. Is that my echo? Give me the straighter one. Turn the lights down so we can... Good God! Yesterday, you answer your phone. Main check, knowing that your problem wasn't alone. Turn the voice down a little. Wanna call you every day, beg you to be near me. I know your head is underwater. I thought that you could hear me. Rain come down, the rain come down, let the rain come down, down. Let
let the rain come down. Rain come down, let the rain come down, down. Hey. Been gone 17 days, 17 long nights. Major is knowing that you're holding someone else tight. I wanna call you every day, beg you to be near me. I know your head is underwater, I doubt that you could hear me. Let the rain come down, rain come down, the rain come down, down. Hey, rain. Oh, baby, now. All my 17 days. 17 Days tem 6 minutos e tal este tema, e estávamos aqui a falar em off, não é, Tiago? Como a simplicidade não abafa a vibração dele. Parece que estamos numa festa. É a atitude deste homem. Incrível, só voz e... Imparável. Piano and a Microphone, 1983, o disco póstumo Pois do é Prince. irritante, porque ele era virtuoso em tudo. É verdade. Mas depois não tinha só técnica, sabes? Tinha o resto. Verdade. Enfim, epá. Ficámos aqui a falar de Prince durante mais algumas horas. Aqui fica uma ressurreição que me soube bem escutar. Fomos a setembro de 2018. E agora traz os Blind Melon. Olha, imagina. Não ouvia falar deles há tanto tempo. Banda mal amadíssima dos tempos do grunge, etc. Este álbum não é bem um álbum, é uma compilação de restos. Eles editaram 2 álbuns enquanto a banda existiu. O vocalista e carismático líder Shannon Hoon morreu em 1995 e depois a banda editou este Nico. Aqui Nico vem do nome da filha do cantor, que é o álbum foi editado no ano seguinte. E é uma reunião de coisas que foram ficando, e restos e versões e etc. E portanto foi a ressurreição possível de Shannon Hoon um ano depois da morte. E é um disco que depois também junta várias versões de várias coisas que esta rapaziada gostava muito. Entre elas, esta canção, John Sinclair, que é uma canção... É dedicada ao Senhor do Spectrum ou não? É uma canção de John Lennon. Okay. É uma canção de protesto, é uma canção de 1972, com a Plastic Ono Band, e vale a pena ouvir o original e este. A essência é muito parecida, mas ainda assim tem uma coisa que eu aprecio muito nas versões, que é manter a essência. Se tu reconheces o original, vais reconhecer esta canção, mas ao mesmo tempo, como dizem os técnicos, tem uma roupagem razoavelmente diferente e que tem mais a ver com esta malta mais eletrificada, e o lado de protesto continua lá. Got
saudades. Saudades de uma boa distorção. Porque é que isto deixou de ser um objetivo na música, não é? Ficou tudo tão limpinho. Isto fica Era um tão objetivo bem. de vida. Não, No meu distorção. tempo, o objetivo era conseguir distorção, de alguma maneira. Claro. Esta versão foi gravada em Nova York. Cheira a Nova York, não te cheirou assim um bocadinho? Cheirou um bocadinho a Nova 95, York. sendo que a música original faz parte do álbum Sometime in New York City, de 1972. Portanto, também é uma ressurreição de John Lennon. Falavas aí de Nico também, que tinha o nome da filha, se calhar era inspirada na outra. Não sei. Estou a Sim, inventar era já. a filha do Shannon Hoon. O John Sinclair era um artista, um ativista. Ele em tempos chegou a ser manager dos MC5. É lá. Imagina. E ele teve alguns problemas com a autoridade por posse de marijuana. Imagina. E há aqui uma frase, um verso na música que é He gave him 10 for 2. Isto porquê? Porque o John Sinclair depois foi apanhado por um agente dos narcóticos à paisana e o Sinclair deu-lhe 2 charros. Ok. E apanhou 10 anos de prisão. Por 2. 10 por 2. 10 por 2. Depois isto gerou muita contestação, protesto sobre a forma como a justiça era feita e as causas que levavam a determinadas penas e etc e tal. E também deu esta canção. E só por isso valeu a pena aqueles 2 charros, meu amigo. Nós gostamos que isso tenha acontecido por aí, que se tenha vertido aqui nesta canção. Mas dá para entender que esta malta estava a fazer esta versão e estava a ter gozo. Aquele baterista está a curtir imenso. Sem dúvida. Olha, sabes quem é que ressuscitou? Então, o Nile Rodgers. Não, esse mesmo ressuscitou. E ao que parece... É uma espécie de profeta também, Nile Rodgers. O Nile Rodgers, ao que parece, ressuscitou 8 vezes. É lá. 8 vezes. E isto foi tudo numa noite. Com quem? Com o ator Robert Downey Jr. Ui, olha quem. Ok. Péssima companhia. Estavam a curtir, estavam na noite. 8 vezes? Estava difícil de pegar o motor. Estava a ler uma entrevista do Nile Rodgers à BBC em que ele fala desta história, uma noite wild, né? Uma noite selvagem, louca. Isso não é uma noite wild. Isto vai para lá. Aliás, isto prova que o Nile Rodgers tem 9 vidas, porque ele já perdeu 8, não é? Pelo menos numa noite só. Noite wild é tu hoje deitaste às 4 da manhã, isso já é wild. Exato. Nile Rodgers é outro andamento. Acho que há uma noite em que ele se sente mal. É verdade. Como é que isso aconteceu? Não, mas ele admite álcool e drogas. Ele diz foi uma noite de cocaína e álcool. Em 1984, ele estava num pico de dinheiro nesta altura, Nile Rodgers, porque estava a fazer produções para outros artistas à força toda. Tinha um grande sucesso na altura, que era o Original Skin dos In Excess, que ele tinha produzido. Ele produziu umas músicas para esse disco dos In Excess que teve muito sucesso. Bem, o homem estava cheio de dinheiro e andava nos copos com o Robert Downey Jr. E ao que parece o coração dele parou 8 vezes durante essa noite, até que de tanto parar e voltar, eles lá chamaram os paramédicos e ele foi para o hospital e salvou-se, obviamente, que ainda aí anda. Mas lembrei-me de produções do Nile Rodgers que não são tão conhecidas, e eu acho que esta não é tão conhecida. Ele produz grande parte do Cosmic Thing, dos B-52s. E eu adoro a Katy Pierce e a Cindy Wilson. Eu acho que são assim, duas vozes incríveis, que juntas, meu Deus. E desse álbum faz parte esta Rome, que é uma das produções de Nile Rodgers para os B-52s, alguém que de facto ressuscitou.
dos B-52s em 1989, Cosmic Thing, um disco que tem várias produções de Nile Rodgers, inclusive esta Rome, que o Tiago Pereira estava cheio de saudades de ouvir. É uma grande canção. Também gosto muito, grande muito. Refrão. Fechamos com António Variações. Sim, pouco a dizer aqui, em 2004 houve a ressurreição de alguém que nunca partiu, promete. António Variações, com os Humanos, Camané, David Fonseca, Manuel Azevedo, Ela Gonçalves, Nuno Rafael, João Cardoso, Sérgio Nascimento. É isso, houve concertos nos Coliseus, houve concerto no Sudoeste. Houve Sudoeste, não foi? Foi assim um acontecimento eu vi um concerto no Coliseu dos Recreios, foi extraordinário, e houve disco ao vivo, e é isso, e Camané aqui a cantar A Deus que me vou embora. Grande canção, grande cantor, grande banda, tudo perfeito. Os Humanos, não fez isto, não. Olha, eu digo uma coisa, se é para ressuscitar, para que seja assim, é só isso que eu tenho a dizer. Olha, boa Páscoa. Boa Páscoa, Nelson. Adeus que me vou embora, adeus que me vou embora, adeus que me embora vou, adeus que me embora vou. Vou daqui para a minha terra, vou daqui para a minha terra, que eu desta terra não sou, que eu desta terra não sou. Tenho minha mãe à espera, tenho minha mãe à espera, cansada de me esperar, cansada de me esperar. Naquela encosta da serra, naquela encosta da serra, vamos ser dois a chorar, vamos ser dois a chorar. À espera tenho o meu pai, à espera tenho o meu pai, aos anos que não vejo, aos anos que não vejo. O tempo que vai durar, o tempo que vai durar, o meu abraço, o meu beijo, o meu abraço, o meu beijo. Vim solteiro e vou solteiro, vim solteiro e vou solteiro, vou livre de coração, vou livre de coração. Se alguém me quiser prender, se alguém me quiser prender, já não vou dizer que não, já não vou dizer que não. Adeus que me vou embora, adeus que me vou embora, adeus que me embora vou, adeus que me embora vou.